do que a marca da exposição. O que acontece nesse momento da minha vida como fotógrafo? Eu trabalho como cinefotógrafo, depois trabalhei muitos anos como cineasta e sempre paralelamente também fotografei, nunca deixei de fotografar enquanto fazia filme. E recentemente, com a possibilidade de você usar a mesma câmera para filmar e para fotografar, me deu muita liberdade. Eu acho que a fotografia e o cinema, a mesma parte da tecnologia, vive um momento muito desafiador e muito interessante. O que aconteceu assim espontaneamente foi que eu coloquei um novo. Eu sempre fiz os meus filmes como documentarista com a câmera na mão, sempre com a câmera em movimento. Eu uso muito plano de sequência. Eu quase que já edito os meus trabalhos de cinema com a movimentação da câmera. E o que aconteceu? Eu peguei essa minha maneira de observar as coisas através de uma câmera em movimento e transferi isso para a fotografia. Na realidade é a mesma câmera. Para conseguir, vamos dizer, captar isso na fotografia, porque a fotografia é um instantâneo. Eu tive que estender o tempo de exposição da fotografia. Então, estendendo o tempo de exposição da fotografia e mantendo um movimento na câmera, são várias possibilidades de movimento, no fundo as mesmas que a gente pode fazer em cinema, imprimir isso em foto. Quer dizer, essas fotos elas contêm não um instantâneo, mas uma extensão de um tempo. E para mim um tempo cinematográfico. Na fotografia a gente faz panorâmicas, a gente faz verticais, a gente aproxima, a gente se afasta, a gente abre uma zoom, a gente fecha uma zoom. Então eu peguei esses movimentos todos e consegui captá-los em fotografia. É esse o objetivo dessa exposição. Então vocês vão observar que todas as fotos elas têm momentos realistas e momentos, vamos dizer, de fantasia. É quase usando a câmera como um pincel. A câmera se movimenta e faz o papel de um pincel de pintura. A analogia para a pintura é proposital. Se vocês acham que tem elementos de pintura, tem sim, só que o meu pincel é a câmera. Então são inúmeras tentativas para chegar a uma foto e cada paisagem ela chama para um determinado tipo de movimento. Então eu vou ensaiando, faço muito. O digital permite isso. O digital permite que você ensaie bastante, que o analógico não seria possível. Em um filme de 36 poses, eu jamais chegaria a um resultado desses. O digital permite isso, né? Então é essa tecnologia do digital com essa, é uma câmera bem simples que eu uso, né? É essa câmera que ele está filmando aqui, e apenas estendendo o tempo de exposição é que a gente, depois de várias tentativas, chega a esse resultado. Vamos andando um pouquinho. Essa foto aqui, e a última ali, a vermelha, é no jardim da casa de um amigo meu, né, que o Eber estava presente, é um pôr do sol, e você vê que cada foto tem um movimento de câmera diferente. Aqui talvez por causa das árvores o movimento foi vertical. E com a zoom, movimentando a zoom, eu expandi essa coisa queimada do pôr do sol. E deu essa explosão dentro da foto. Essa explosão ela é intencional mesmo. É uma explosão no momento do pôr do sol. Aqui, isso é no Parque Burle Marx, aqui lá no Morumbi, em São Paulo. Aí é um outro tipo de movimento. Aí eu tremi um pouco a câmera, eu fiz assim, eu balancei a câmera para criar, vamos dizer, essa textura, mas mantendo ainda, vamos dizer, um resto de vegetação e uma coisa quase que borrando isso, né? Quer dizer, pintando mesmo com a câmera esse momento de um contraluz do Parque Burle Marx. Aqui é a mesma situação da segunda foto lá, é o mesmo lugar inclusive.
é o pôr do sol, vamos dizer, expandido, né? Trabalhado no tempo. Então, a luz do sol, do pôr do sol, invadiu, vamos dizer, o ambiente, criando essa coisa que realmente lembra um borrão de pintura. É a câmera com um pincel desse. Né? Vamos entrar. Isso aqui é a margem do rio Amazonas. A gente vê a água, vê o céu e vê a floresta. E aqui também, através de um movimento lento da câmera e também um movimento da zoom da câmera, eu transformei a floresta nesse borrão, mas mantendo ainda o espírito de um horizonte, né, da água, da floresta e do céu. A mesma coisa aqui. Isso é um lago, esses lagos que se formam na beira do rio Amazonas. Então você tem um pouco de vegetação, a floresta inundada, né? E a câmera em movimento. Então ficou o restinho da outra margem aqui, e essa vegetação em primeiro plano, ela na realidade é uma vegetação pequena, ela acabou com o movimento da câmera se repetindo. Essas duas fotos da extremidade são no Parque do Lemax. Teve uma ventania 1 ano e meio atrás, muito forte em São Paulo, e muitas árvores caíram. Então eu fui lá logo depois que as árvores estavam derrubadas no chão. Então isso é uma árvore caída, é um tronco caído. E também eu fotografei com o movimento da zoom da câmera. Aqui você vê, dá para ver direitinho o tronco caído aqui. Eu fiz então um movimento de rotação, talvez a forma redonda do tronco sugeriu um movimento nesse sentido. Cada uma tem um outro movimento, é como o cinema. Cada cena, cada sequência, ela pede um determinado movimento de câmera. Essa mesma maneira de pensar, de interpretar a imagem, eu usei na fotografia. Isso aqui em Belém do Pará, no Parque Emílio Beldi. Essa é uma raiz da sumaúma. A sumaúma é a maior árvore da Amazônia. É uma raiz gigantesca. E também sugeriu um movimento na vertical. Então a câmera escorrega aqui, ela prolonga essas linhas formadas pelas raízes aéreas dessa árvore de sumaúma, que tem raízes lindíssimas que se abrem e se espalham no chão. Vamos lá dentro? Vocês ficaram todos. Aqui a gente está na Amazônia. Então isso aqui são em uma expedição que eu fiz há 2 anos atrás para uma região chamada Oriximiná, que é uma região com lagos muito bonitas. Então esse é um lago, aqui você tem a floresta inundada, também um pouquinho no fim da tarde, com essa mesma técnica. Então a câmera se mexe e você vê que o horizonte ele se multiplica, né? É um horizonte fininho, mas dentro do movimento da câmera, gravando esse movimento, o horizonte se multiplica. Então você tem a água, o reflexo das árvores na água, a faixa de mata e o céu. Aqui é a mesma coisa, só que de uma forma mais abstrata. O movimento aqui, eu fiz um movimento como se fosse uma panorâmica da horizontal. Então eu borrei, né, o horizonte. Então você tem a água, a floresta e o céu. Com esse movimento aqui, o movimento, vamos dizer, é vertical, e aqui o movimento é horizontal. Aqui também é um horizonte na floresta amazônica. Você tem a água, você tem a floresta e você tem céu. Quanto mais tempo de exposição eu dou, ou se eu movimento a câmera mais rapidamente, eu borro mais, então fica mais abstrato. No fundo, o cenário é o mesmo, daqui para cá e para cá, né?
É só o tempo de exposição e a movimentação da câmera que muda. Isso aqui é uma coisa totalmente diferente. Isso aqui é da janela do avião. Essa é fixa mesmo. É uma fotografia normal tirada da janela do avião. Mas tem um efeito muito parecido. A gente colocou justamente que combinou. Mas aqui não houve interferência nenhuma. Eu bati com qualquer turista bate da janela do avião. Aqui é no Parque Bulemax também, é um reflexo, tem um lago lá. Então é aqui que está refletido no lago, além da movimentação da água, tem a movimentação da câmera. Isso aqui na periferia de São Paulo, onde é? São Roque, né? Em São Roque também, na casa de amigos, tem a floresta e também com o movimento vertical borrou, vamos dizer, o que apareceu atrás da mata, o céu, estava um céu um pouco cinza. Então ele é como se fosse uma tinta derramada em cima da floresta e você consegue ver a profundidade da floresta através das manchas verdes, né? A floresta está contida ali. Então são formas, vamos dizer, de dar movimento a uma coisa estática, né? A gente está acostumado a ver a fotografia em movimento ou de longa exposição quando o objeto se move, né? Geralmente pessoas que correm, ficam borradas, ou um trem. Eu fiz exatamente o contrário. O objeto está parado e a câmera está em movimento. Quer dizer, o inverso do que a gente costuma ver de fotografia de longa exposição. É a fantasia de cada um. Quando você olha o mato, você também enxerga figuras, né? Os espíritos da floresta saem. Aqui também havia uma árvore florida de amarelo, de amarelos, com um movimento vertical. Então é a mesma floresta, mas com movimentos diferentes, né, que dão esse efeito. Aqui mais uma vez refletido na água, né, um outro momento de reflexo. Isso aqui também não é lá, é em outro lugar também, na casa do meu irmão, e é uma palmeira também com a mesma coisa, a câmera correndo, mas aí ficou no fundo, ficou o que tinha atrás, mais mato, mais algumas coisas conseguem aparecer atrás desse tronco. Aqui é o seguinte, essa pequena sequência aqui é no Amazonas, e no Chiminá, no lago, lá dentro da água, as imagens refletem a água, essa CDB que está refletida. Aqui tem só o movimento azul, longa exposição, e é uma zoom, ou abrindo ou fechando. Então a explosão que a gente vê na foto é uma explosão da lente de zoom abrindo ou fechando, né? Então dá a impressão que essas águas estão flutuando. E aqui, mais uma vez, as margens do Rio Amazonas, também no lago, é um lago inundado, onde a floresta não pode crescer muito, porque inunda muito, para você ver o mato baixo, e que dá essa coisa, parece as imagens do Franz Costa, né? Que o horizonte não acaba, mas na realidade isso é mais uma ilusão. É o mesmo horizonte que ele repete aqui. Então o movimento da câmera ele repete 3 vezes. Né? A mesma coisa aqui, e aqui fica mais nítido essa repetição do horizonte. Você vê a mesma árvore que aparece 3 vezes aqui. Né? Então dá esse efeito dessa transformação da paisagem com essa forma de pintar com a câmera. Acho que faltou um pouquinho lá ainda, né? Ou já falei, já falei. Então é isso, gente. Parabéns, cara. Perguntas, alguém quer perguntar alguma coisa? Eu estou aqui à disposição. Eu gostaria de perguntar. Primeiro, gostaria de elogiar pela belíssima exposição. Uma curiosidade: esse tempo de exposição, você planeja antes ou você vai batendo? Não, eu tenho uma certa experiência, já tenho uma margem em termos de exposição. Então, aí, dentro dessa margem, para mais ou para menos, né? Mas isso aí cada momento que vai dizer o que é, quando você tem mais luz, quando você tem menos luz, né? Quando você tem muita luz, não dá para estender demais o tempo de exposição. A luz também fica neutro.
para poder escrever o texto sem exagerar, sem que a foto fique queimada, né? Mas isso é caso a caso, não há uma regra para isso. E a movimentação também ela é espontânea, é o que a paisagem sugere no momento. Jorge, o que te leva assim? O que é a Amazônia? O que é a coisa da natureza? Você foi um menino que ficou próximo? O que te trouxe esse olhar para isso? São os acasos da vida. Eu tive, bem no início do meu trabalho, eu trabalhava como fotógrafo da revista Realidade. Eu fui mandado um fotógrafo acompanhar um repórter para fazer uma matéria na Amazônia, na época na Belém, Brasil. Isso foi no final dos anos 60. A matéria não saiu, o fotógrafo não conseguiu levantar os dados da matéria e me deixou esperando no posto de gasolina. Observando o que aconteceu nesse posto de gasolina, eu comecei a inventar histórias que eu poderia contar da beira da estrada. E aí isso resultou anos depois no filme mais conhecido que eu tenho, que é a Iracema, uma Transamazônica. E aí uma coisa foi levando a outra. Eu trabalhava com câmera para correspondentes das TVs estrangeiras. Quando tinha uma coisa para fazer na Amazônia, eu dizia, chama o Jorge, ele conhece, ele já foi lá, não sei o quê. E assim eu fui e tive a chance de ir inúmeras vezes à Amazônia. E com isso, a Amazônia, quem já foi lá, você não sai mesmo, né? É um impacto muito grande. Você não esquece E a Amazônia é um continente, quer dizer, você nunca... Ninguém pode ter a pretensão de dizer que conhece a Amazônia, né? Então, a cada viagem é uma nova descoberta. É como se eu tivesse ido quase pela primeira vez. Isso não para nunca, né? Eu, recentemente, estou terminando um trabalho que a Bruna, a curadora aqui, está editando, que é junto com outros colegas, né? Temos Cordeiro que dirige um dos capítulos, chama-se Transamazônica, uma estrada para o passado, que a HBO que está produzindo isso, provavelmente vai ser exibido no segundo semestre. Então eu continuo filmando e fotografando na Amazônia. De todas as maneiras, dessa maneira que vocês estão vendo aqui, e também do meu trabalho sempre tem um cunho mais jornalístico, mais social, né? Isso aí é quase que uma linha paralela, uma linha nova do meu trabalho. Foi descoberto pela Bruna, né? Foi a Bruna que teve a ideia de entrar nesse digital, escolhendo essas fotos. Eles posso pegar algumas fotos e apresentar para ele e tal? Eu falei, claro, né? Nunca imaginei que fosse terminar aqui nessa exposição. Então eu agradeço muito a Bruna pela chance que ela me deu de poder mostrar essa faceta do meu trabalho. Jorge, me diga uma coisa, se eu entendi direito, a gente usa uma exposição nova quando você não tem luz. E aí você evita de mexer a câmera para fora do treino. Você fez exatamente o contrário, você tinha bastante luz, aumentou o tempo de exposição e mexeu a câmera, é isso? Justamente, o tempo de exposição permite justamente que você grave além do instante da fotografia, né? Mais perguntas, gente? Voltando à realidade, se eu for Transamazônica, e como está a apresentação da estrada? Abandonada, jogada? Olha, a estrada são mais de 4.000 quilômetros de estrada, que atravessa quase que todo o norte do Brasil, né? Começa no Oceano Atlântico e termina no Rio Cruz. Então você vai encontrar de tudo, né? Tem qualquer coisa lá, você acha lá na estrada, né? Esses 4.000 quilômetros, né? Áreas assim muito bonitas, preservadas, poucas, e áreas completamente devastadas, infelizmente muitas, e parte asfaltada, parte de terra, tem tudo lá. É um grande retrato do Brasil e da América Latina, se você tiver a chance um dia de percorrer essa estrada. Os meus colegas amazônicos podem testemunhar isso. Parabéns, parabéns. Ele descobriu a Amazônia hoje. O Jorge falou, ninguém conhece a Amazônia. Sempre é uma menopausa. Tá blefando.